E aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre como fazer um intercâmbio. Bom, basicamente existem vários tipos de intercâmbio e você pode fazer um intercâmbio de várias formas diferentes. Você pode fazer um intercâmbio para faculdade, você pode fazer um intercâmbio para escola, você pode fazer intercâmbio de trabalho, você pode fazer intercâmbio para fazer curso, entendeu? Então, tipo assim, cada intercâmbio que você vai fazer vai depender de qual intercâmbio você vai querer fazer. Tipo assim, por exemplo, o intercâmbio que eu fiz foi para escola, eu fiz o high school. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um intercâmbio para high school e eu também vou dar uma dica de intercâmbio para faculdade. O intercâmbio para curso a gente vai comentar um pouco também, mas não vai ser o foco desse vídeo. Então, tipo assim, por exemplo, o intercâmbio para high school. Você pode ou conseguir uma bolsa, tem instituições aqui no Brasil que dão bolsa de estudos, tem instituições públicas que dão bolsa de estudos, só que eu não sei muito bem como isso funciona porque eu paguei pelo meu intercâmbio, então eu vou falar do meu intercâmbio especificamente, de como foi que, pra mim, fazer o meu intercâmbio. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui numa agência X, essa agência basicamente é uma agência que trabalha com intercâmbio há muito tempo, eles têm vários agentes, e foi um processo meio devagar, entendeu? Meio demorado. Tipo assim, eu tive que ter muita documentação. Por exemplo, eu queria fazer um intercâmbio eu fiz 2 intercâmbios diferentes. Fiquei um ano em cada lugar, fui pro Canadá, mas fiquei em 2 províncias diferentes. Em cada ano eu fiquei em uma província. Sendo que assim, cada província funciona de uma forma diferente. Por exemplo, na província você tem um distrito de escolas e geralmente no distrito de escolas você tem a organização. Por exemplo, no lugar que eu fiquei, a organização era na ICEP e no outro lugar a ICE, que é a primeira organização. Na ICEP era a organização de Newfoundland. Basicamente, o que a empresa do intercâmbio faz? É a empresa que vai meio que fazer um intermédio entre eu e a organização. Então, por exemplo, eu vou começar lá com a empresa, eles vão pedir muitos documentos, depois eu vou falar em outro vídeo quais são os documentos que são necessários para poder fazer o intercâmbio e vou falar dele de forma mais a funda. Esse daqui a gente vai só dar meio que uma introduzida. Então, por exemplo, eu tive que fazer os documentos, é um processo longo que demora uns meses, porque você tem que levar uma porrada de certificação, documentos, tem que fazer uma porrada de exame, que depois eu vou fazer um outro vídeo falando um processo para poder fazer o intercâmbio. Eu vou falar dos exames que tem que tirar, o documento que é necessário, como é que funciona com a família, como é que funciona com essas coisas. Aí eu tive que tirar todos esses documentos, todos esses exames, exame de sangue, eles fazem um teste para ver se você tem doenças ou não, tem que ficar com as vacinas todos em dias, tem que fazer um check-up médico, eles vão checar todas essas coisas, você tem que pagar, e assim, aí vão perguntar pra mim, cara, Pedro, depende, tipo assim, por exemplo, em geral, intercâmbio é uma coisa cara, porque você viaja, você tem que pagar sua moradia, tem que pagar sua comida, e tipo assim, vai depender, por exemplo, você vai ficar com uma casa de família lá, você vai ficar no dormitório, por exemplo, você vai ficar, no meu caso, eu fui para uma casa de família, então assim, eu tive que pagar, né, para poder, tinha que pagar as contas, tinha que pagar a alimentação, minha estadia lá, e aí também uma parte do dinheiro é repassado para a escola, entendeu? Então assim, dependendo do lugar que você ficar, vai variar muito o valor do seu intercâmbio. Por exemplo, o primeiro lugar que eu fiquei, que era Newfoundland, eu não gastei tanto dinheiro, que era uma província que tem menos gente, eu fiquei numa cidade muito pequena, então foi muito mais barato. E tipo assim, varia muito. Por exemplo, Newfoundland, eu fechei com a província e eles que viram pra mim qual foi o lugar que eu deveria ficar, entendeu? O primeiro lugar que eu fiquei, tem muita coisa errada. Tipo assim, primeiro me falando que eu ia ficar numa cidade X, em St. John's no caso, falando que eu ia ficar em St. John's. Aí depois eu tive uma treta e eu acabei tendo que ir pra Corner Brook. E eles só me avisaram isso no dia em cima, então, nossa, depois eu tenho um vídeo falando sobre isso, vocês podem ficar e ver isso no canal. E aí, cara, foi muito bizarro, sabe? Tipo, então assim, dependendo de onde você estiver, pode ser mais caro ou mais barato, dependendo do tempo que você ficar, do que você vai fazer lá. Por exemplo, faculdade é 1000 vezes mais caro do que a escola. Dependendo da faculdade também, né? Porque, por exemplo, a faculdade que eu vi lá em Newfoundland era mais barata do que a faculdade que eu vi lá em Nanaimo. A faculdade de Nanaimo era muito mais cara que o high school,
mas a faculdade no fulano era um pouco mais barato que o high school. Então assim, depende, as coisas variam demais. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ingressão em faculdade, a diferença, eu vou falar de preço, vou falar de como as coisas são mais ou menos, como é que as coisas são para quem já está estudando lá. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá, você quer fazer um intercâmbio, você tem que se fazer umas perguntas. Primeiro, o que você quer fazer? Você quer estudar um idioma fora? Isso é mais fácil e é mais barato. Vamos lá, você quer fazer um curso, você quer fazer high school, você quer fazer faculdade, você quer fazer trabalho, você também tem intercâmbio de trabalho, ou às vezes você tem intercâmbio de trabalho e você também pode fazer um curso, você pode fazer um curso e trabalhar ao mesmo tempo. Entendeu? Então assim, você tem muitas opções. E aí o que você quer? Você tem que se perguntar essas coisas. E assim, beleza, você está com dinheiro guardado, você pode fazer um intercâmbio? Então, você vai numa agência, existem várias agências de intercâmbio, e aí você vai na agência, você vai falar com o seu agente lá, você é uma pessoa que é responsável, aí você pode conversar com ele. Aí você pode ver questão de valor, você pode ver questão de lugar, eles vão recomendar melhores lugares para você, vão recomendar o que você pode fazer, o que é recomendado, entendeu? Então basicamente para fazer intercâmbio é assim, ó. Tem que saber o que você tem em mente, você quer saber onde você quer ir, o que você vai fazer. Com essas 3 coisas em mente, você já consegue ter uma ideia do que você quer. Fazer um intercâmbio é caro, infelizmente é caro, a não ser se você conseguir talvez uma bolsa de estudos, também existe, eu escutei já coisa sobre intercâmbio voluntário, que eu acho que aí você paga só sua passagem, seu negócio, você trabalha lá e ganha moradia, só que dessas coisas eu não sei, mas assim, isso é um pouco mais difícil. Agora, se você quer fazer um intercâmbio, se não for de estudo, seja uma faculdade, um high school ou um curso, você vai precisar ter um dinheirinho guardado e você vai ter que ter em mente o que você quer. Vamos pesquisar bem, saber bastante. Aqui no canal eu vou falar basicamente do Canadá, que foi o lugar que eu vivi os últimos 2 anos. Eu vou falar sobre as minhas experiências, o que eu fiz, como foi pra mim. E Canadá é um ótimo lugar para fazer intercâmbio. Basicamente é isso. Isso também é uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa que é de extrema importância quando você vai fazer um intercâmbio é quanto você tem que saber quanto tempo você vai fazer um intercâmbio. Por exemplo, você quer ficar quanto tempo lá? Você quer ficar 6 meses, 10 meses? Não parte. Por exemplo, se você fizer um ano letivo numa escola, geralmente são 10 meses. Você vai fazer uma faculdade lá, geralmente você fica um semestre, né? 5 meses no caso, sem contar as férias. Então, tipo, quando você estiver procurando intercâmbio que você tem que fazer, uma das coisas mais importantes também é saber quanto tempo você vai ficar. Porque isso também vai ditar quanto vai custar. Você vai fazer um curso, quanto tempo é a duração desse curso. Entendeu? Porque isso vai ditar muito se o intercâmbio vai ser caro ou não.